Buenas, muitas pessoas ficam presas num relacionamento ruim, num relacionamento falido, apenas porque o sexo é bom. É o seguinte, se o que te segura nesse relacionamento é a cama, tu precisa escutar isso. Química sexual não é amor e ela mente. O cérebro ele não consegue distinguir bem intensidade emocional de conexão real. O sexo bom, ele libera ocitocina, dopamina, os mesmos neurotransmissores do apego. Então a pessoa fica presa a esses sentimentos e sensações e acha que isso corresponde à realidade. Ela acha que a cama vai conseguir salvar um relacionamento ruim. Então as pessoas ficam presas nisso, nesse auto-engano, e isso vai cobrando um preço psicológico altíssimo. Porque veja bem, se a tua racionalidade sabe que aquela relação é errada, sabe que aquilo não tem futuro, e você continua entregando o corpo, continua entregando a tua intimidade, isso cobra um preço psicológico altíssimo. Porque você vai tendo pequenos sinais de que você não tem valor, de que você está mentindo. E a mentira, ela vai ficar a todo momento entrando em contradição com os teus valores. Mas o que que acontece? O que que a sociedade prega? Bom, se o relacionamento está ruim, temos que ajustar a esfera sexual. É aí que começa aqueles devaneios. Ah, vamos abrir a relação, vamos em casa de swing. Só que o inferno e o abismo nunca se fartam. E os olhos, os sentidos nunca se satisfazem. Então, essas pessoas vão precisar de estímulos cada vez mais fortes, severos, para se satisfazer, para ter o mesmo grau de prazer que eles tinham antigamente com um papai e mamãe, tá entendendo? E é claro, eu não vou mentir, o sexo, por um momento, ele consegue mascarar pequenas dissociações e tensões que vocês estejam vivendo dentro do relacionamento. Só que ao longo do tempo ele não consegue resolver uma questão fundamental, que é o principal motivo das pessoas se separarem hoje, que é incompatibilidade de personalidades. Só que muitas vezes as pessoas ficam presas nesse aspecto carnal, que é um aspecto baixo. Então elas se sujeitam a estar num relacionamento ruim apenas com medo de perder aquela pessoa. Porque é o seguinte, química você pode ter com qualquer um a nível sexual, qualquer pessoa. Só que agora todo o escopo que envolve isso é difícil. É difícil ter intimidade, é difícil ter os mesmos valores, é difícil ter personalidades compatíveis. Então você vai estar abrindo mão de um futuro bom em prol de sensações, de prazer, de algo que você consegue no presente de maneira fácil. Então fica muito difícil para as pessoas terminarem por conta disso. E no caso dos homens tem mais um agravante que é o seguinte, que muitas vezes eles enxergam a mulher de maneira simbólica como território. Então, se termina o relacionamento e outro homem começa a ter relações com essa mulher, o que que ele pensa? Bom, estão invadindo a minha propriedade. Estão levando o que é meu por direito. Então, por mais que esse cara não esteja disposto a ter um futuro com essa mulher, não queira ter uma família, não queira gerar frutos, ele fica preso nessa questão. Ele fica pensando que alguém roubou aquilo que era dele. Só que muitas vezes esse cara tá num relacionamento e ele não faz o que é necessário para manter essa mulher próxima. Ele é um cara que não tem palavra, ele é um cara que não oferece uma perspectiva de futuro, ele é uma pessoa na qual essa mulher não pode contar. E mesmo assim ele quer manter essa mulher próximo só por conta de ter essa posse territorial sobre a carne, sobre o corpo. Em contrapartida, eu vou falar das mulheres também. O que que acontece? Muitas vezes está ruim, ela sabe, o corpo dela dá sinais de que aquele relacionamento é disfuncional, só que ela continua, porque o Brasil, por ter um nível intelectual de médio para baixo, se tu for pegar a média do território nacional, as pessoas são muito ligadas na carne, são muito ligadas a prazeres baratos. E digamos assim, qual que é a alegria do pobre? É o sexo. Então isso está disseminado até na cultura, na sociedade, está disseminado no funk, em várias músicas de sertanejo por aí, que todas elas têm algum cunho sexual. Então essa mulher vai consumindo esses conteúdos, e isso vai alimentando o imaginário dela. Qual que é a imagem mental de relacionamento que essa mulher vai ter? Esse tipo de cultura fútil que ela consome. Então ela acha que a sexualidade é o fator determinante. E cada vez mais ela vai se sujeitar a abrir mão da dignidade dela para tentar satisfazer um homem que, na verdade, ela nem quer mais ficar com ele.
Então, vamos apimentar a relação, vamos abrir a relação. Isso tudo acaba em miséria. É muito fácil de prever o resultado disso tudo. Eu sei porque eu já atendi diversas pessoas que passaram por esse processo. E por mais que no momento você ache que é vantagem, bom, eu estou me dando bem aqui na esfera sexual, né? Eu tenho uma relação aberta, eu vou em casa de swing, de repente eu tenho um trisal, nossa, é muito bom, eu sonho de todo homem, toda mulher que é isso, mas no final disso é só miséria. É só miséria. Não tem um caso bem sucedido nesse aspecto. Ai, toda forma de amor, isso aí é loucura. Isso aí é uma artimanha do demônio para destruir as pessoas. E por que que é tão difícil sair mesmo tendo consciência disso tudo? Porque o vínculo sexual, ele cria uma espécie de apego que o sistema fisiológico, o cérebro, interpreta como uma zona segura. Aqui eu tenho um chão, aqui é algo sólido, eu tenho segurança nesse aspecto. Só que tu tem que entender o seguinte, isso tudo está na esfera biológica. E o homem, ele é mais que isso. Ele é dotado de alma, mente, intelecto. Então ele não pode ficar preso, ele não pode se sujeitar só aos aspectos baixos da nossa biologia. Caso contrário, se você fosse exercer a biologia ao pé da letra, o que que tu faria? Tu iria cagar na mão e jogar nos outros. Que nem um símio, que nem um macaco, né? Porque muitas vezes as pessoas que defendem esse lado libertário de sexo, o que que elas afirmam? Não, que você não pode reprimir os seus desejos. Só que é o seguinte, essas pessoas têm uma séria disfunção nos afetos pelo seguinte, porque elas tratam o sexo como o centro da personalidade humana. Eles acham que o objetivo fim do homem, que o bem que o homem busca é sexo, é carne. Só que isso é perecível, a carne apodrece. Faz esse teste. Após o sexo, após o ato carnal, o que que sobra? Se tirar esse sexo maravilhoso do relacionamento, o que que sobra? Vocês têm uma rotina compartilhada, vocês conversam, e além de conversar e de compartilhar a rotina, vocês suportam o silêncio, vocês suportam ficar lado a lado, sem que uma das pessoas precise a todo momento ficar preenchendo o silêncio com palavras ou com cobranças. Porque muitas vezes as pessoas acham que o amor é algo que vai estar sempre mexendo com você. É aquela tal de borboletas no estômago. Mas não. Muitas vezes o amor é serenidade, tranquilidade. É você saber que aquela pessoa está presente ali fisicamente e que você pode encarar a vida com ela. Só que é o seguinte, se depois do sexo vocês não têm mais conexão, por exemplo, a pessoa está com você à noite, só que raiou um novo dia e você não quer fazer planos com ela e vocês não sabem muito bem o que fazer, porque é o seguinte, sexo enjoa. Enjoa. Tudo que passa da conta enjoa. E quando esse dia chegar, o que que vocês farão dessa relação? Certo? E outra, uma pergunta provocativa, eu quero que tu me responda. Se não existisse o sexo nessa relação, como que vocês iam resolver essas questões? Como que vocês iam fazer as pazes se não tivesse isso? Porque é muito fácil. Na cama, qualquer um se dá bem. Só que fora dela, o que que a vida exige de vocês dois? Então é o seguinte, não dá pra ficar preso nessa esfera. O homem, quanto espécie, ele tem que aprender a controlar esses impulsos sexuais. Ele tem que aprender que o sexo não é o centro de formação da personalidade humana. O homem não deve viver para isso, porque tu vai estar perseguindo algo podre, algo que é perecível com o tempo, entende? Claro que o sexo é bom, ele cria conexão, mas se isso for bem direcionado também fora da cama. Então é toda uma construção. Principalmente as mulheres percebem isso. Você pode ver que assim, muitas vezes o homem acha que para levar a mulher que ele gosta para cama, ele tem que agradar e fazer tudo. Só que esse é um comportamento manipulador. Esse homem vira um escravo em certa medida. Porque ele só vai pensar em vantagens sexuais. Bom, eu vou fazer o bem para uma pessoa que eu gosto, uma pessoa que amo, porque eu quero a carne dela. E se ela não tivesse a carne para te oferecer, você ia continuar querendo fazer o bem para ela? Certo? É uma questão que tem que ser avaliada. Quando você se apaixonar por alguém, vai ter um desejo sexual, sim, mas ele vai estar ali adormecido. É algo secundário. O primeiro movimento o primeiro sentimento que você terá quando vê alguém que você de fato se apaixona e quer o bem daquela pessoa, tu vai sentir uma alegria. Tu vai querer estar no mesmo ambiente que aquela pessoa. Você vai querer fazer aquela pessoa rir, você vai querer escutá-la falar, você vai querer escutar quais são os planos dela.
Então, existe sim o desejo, mas ele é secundário. Ele está ali, ele não é o centro dessa relação. Porque o outro é um mistério, tu quer desvendar, tu quer participar do mistério da outra pessoa. Você não está visando apenas a carne. E quando uma pessoa se sujeita a se relacionar com as outras apenas pela carne, ela se torna um escravo, se torna um sujeito detestável, um sujeito manipulador, e isso adoece com o tempo. Isso adoece com o tempo. Um namoro que dá certo, um casamento que dá certo, ele é bom por isso. Porque são duas pessoas caminhando em vez de uma, são duas pessoas coesas, que elas não estão brigando entre si, elas estão lado a lado, visando objetivos compartilhados. Isso é lindo de se ver, isso é muito saudável. Se você está passando por essa situação e quer ser atendido por mim em sessões individuais, o link para minha terapia está na descrição desse vídeo. Clicando ali, você vai ter todas as informações. E não se esquece de se inscrever aqui no meu canal para você continuar recebendo esses vídeos. Forte abraço e até o próximo vídeo.